Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bom, talvez vocês não estejam acompanhando essa treta que está envolvendo o cantor evangélico André Valadão, até porque se você não é do meio evangélico, isso provavelmente passou despercebido por você. Mas a treta envolvendo o nome desse camarada é a seguinte: perguntaram para ele no Instagram dele se, caso tivessem dois gays namorando dentro de uma igreja, não exatamente namorando, mas se fosse um casal gay dentro da igreja, se ele expulsaria essas pessoas da igreja ou não. Nós já tivemos casos parecidos como esse, por exemplo, onde duas meninas lésbicas estavam se beijando dentro da igreja. Não era nada pornográfico, alguma coisa do tipo, mas estavam mostrando de fato a sua relação ali homossexual dentro da igreja, e o pastor pediu para que elas se retirassem, porque ali não era lugar para isso. Eu vou dar a minha opinião aqui, a minha análise como alguém de dentro da igreja, como alguém que é evangélico, e vou tentar me basear o máximo possível naquilo que eu aprendi na Bíblia. Naquilo que eu aprendi, que eu acredito que seja a palavra de Deus para o homem. Eu vou ler aqui para vocês o post, exatamente a pergunta e a resposta do André Valadão, e logo em seguida eu vou dar a minha opinião. Saca só, a pergunta é a seguinte: dois rapazes que são membros da igreja estão namorando. Expulsa eles ou deixa na igreja? Daí a resposta dele foi a seguinte: entendi, são gays. Então a igreja tem um princípio bíblico. E a prática homossexual é considerada pecado. Eles podem ir para um clube gay ou coisa assim, mas na igreja não dá. Esta prática não condiz com a vida da igreja. Tem muitos lugares que gays podem viver sem qualquer forma de constrangimento, mas na igreja é um lugar para quem quer viver princípios bíblicos. Não é sobre a igreja expulsar, é sobre entender o lugar de cada um. Eu não sei exatamente o que eu faria na hora. Muito provavelmente eu pediria que o ato pecaminoso deixasse de ser feito. Por quê? Na minha opinião, na minha concepção, no meu entendimento bíblico, o pecado, ele não existe pecadão e pecadinho. Pecado é pecado. Deus vê o pecado da mesma forma e ele se entristece ao ver o ser humano pecando, independente de qual pecado você esteja cometendo. Então, um pecado da homossexualidade é tão ruim quanto o pecado da luxúria, quanto o pecado de você cometer um roubo, de você cometer um assassinato. Para Deus não existe essa diferenciação. Pecado é pecado. Na igreja é muito comum, por exemplo, antes de você se batizar, de você se abster completamente da livre e espontânea vontade que você tem de cometer um pecado. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, não estou dizendo que você vai deixar de cometer pecados, mas vamos supor que você seja um fumante. Você não pode se batizar, a igreja não deixa que você se batize, se você não largar esse vício. E o que significa você largar esse vício que a igreja entende como um pecado? O vício, ele é um pecado. Então, para você se batizar, você tem que largar o pecado da sua vida. Isso significa que você não vai mais pecar? Isso significa que você nunca mais irá fumar? Se o mundo fosse cor-de-rosa, seria realmente isso que aconteceria. Mas a gente sabe que recaídas acontecem. A gente sabe que mesmo você tendo largado o cigarro, você se batizou. Mas pode ser que um momento de estresse futuro, por exemplo, algum problema que você esteja passando, acabe fazendo com que você tenha uma recaída e você acabe fumando novamente. Mas a única diferença aqui é que você entende que o que você está fazendo é errado. O que a população em geral está tentando passar para nós evangélicos hoje é de que ser homossexual não é errado, não é pecado. Não tem problema nenhum o gay ir para a igreja. Sim, não tem problema nenhum o gay ir para a igreja. Mas ele entende que ele está literalmente querendo manter um pecado dele. Um gay ir para a igreja não tem problema algum, se ele entender de que ele tem que mudar o comportamento dele, de que se ele quiser seguir os caminhos do evangelho, aquilo que está escrito na Bíblia, ele tem que abandonar a vida dele de homossexualidade. Então, se aparecer um gay, sei lá, numa igreja que eu frequento, eu expulsaria essa pessoa que é gay? Não expulsaria. Se eu o pegasse cometendo atos homossexuais, assim como se eu pegasse outras pessoas cometendo outros pecados, como por exemplo o cigarro. Você vê gente fumando dentro da igreja? Você vê gente se embebedando dentro da igreja? Você não vê isso acontecendo. Por que com um pecado você vai ser rígido desse jeito e com o outro não? A gente está mais preocupado em agradar a Deus ou em agradar esses princípios progressistas, globalistas
e deixar o homossexualismo rodar à vontade dentro da igreja. Eu sei que para muitos gays isso pode ser muito duro de se ouvir, mas dentro do evangelho o homossexualismo é pecado. Não tem problema nenhum você frequentar a igreja, mas você tem que entender, o gay obviamente tem que entender, de que para ele seguir o caminho da forma como deve ser seguido, de acordo com o evangelho, de acordo com a Bíblia, você tem que largar essas práticas. Então, não importa se você gosta, se você é homem e você gosta de homem, se você é mulher e você gosta de mulher, contanto que você entenda que isso é errado, de que você tem aquela gana de querer largar esse hábito. Então, você vê dois caras se beijando dentro da igreja, obviamente você vai abordá-los primeiramente. Por que vocês estão fazendo isso? Daí eles vão responder, não, porque é meu direito, que não sei o quê. Deus ama a todos. Tudo bem, Deus ama a todos, mas não ama o pecado. Ou vocês abandonam essas práticas homossexuais dentro da igreja, ou vocês, por favor, se retirem. Toda a polêmica envolvendo esse cantor gospel foi em cima dessa afirmação dele, de que ele muito provavelmente expulsaria as pessoas. Eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês, por exemplo, que é do Pablo Vittar. Eu não faço a mínima ideia se eu devo usar o pronome feminino ou masculino. Na verdade, eu não estou nem aí. Eu vou chamar, para mim, Pablo é um nome masculino, então acredito que eu devo falar o Pablo Vittar. O Pablo Vittar, ele deu uma entrevista que está sendo revivida aí na internet para o Pedro Bial, onde ele diz assim o óbvio de qualquer esquerdista que acha que está falando a coisa mais óbvia do mundo. Enfim, eu vou mostrar o trecho aí dele e vou comentar logo em seguida, saca só. Eu acredito muito em Deus, na palavra de Deus e acredito nele. Eu acho que você não precisa de nenhuma igreja para conversar com Deus. Eu acho que você é sua própria igreja e Deus mora dentro de você. Basta você fazer as coisas boas que tudo vai dar certo. É aquele ditado, o que você planta você colhe, amor, hein? Bom, vocês puderam ver aí de que o Pablo Vittar tem esse pensamento que é amplamente divulgado aí na sociedade, de que enquanto você fizer o que é certo, fizer as coisas certas, as coisas boas, você vai estar tudo bem, vai estar tudo certo. Mas o que é exatamente estar certo? Fazer tudo certo, fazer tudo de acordo, é de acordo com aquilo que o ser humano encabeçou ou aquilo que Deus quis para nós? Na nossa concepção, que somos evangélicos, o que Deus quer para nós? Nós seguimos a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual. A Bíblia está dizendo que o pecado é ruim. Você não pode conviver com o pecado. A Bíblia também diz que o ser humano é fraco, que ele vai pecar, ele já nasce um pecador, mas você tem que entender o que é certo e o que é errado, e você tem que entender quando você faz alguma coisa errada e se arrepender disso. Então você simplesmente fazer aí o que o Pablo Vittar falou, não, tem que fazer tudo certo. Sim, tem que fazer tudo certo aos olhos de Deus. O que Deus acha que é o certo? É o que está na Bíblia. Tudo bem, você não quer ser evangélico, não tem problema nenhum, você pode fazer o que você acha certo. Mas se você quer ir para uma igreja evangélica, você tem que seguir aquilo que o evangélico está dizendo. E o evangélico segue a Bíblia. Então aquilo que o cantor gospel André Valadão disse é verdade. Se você não está de acordo com as regras estipuladas pela Bíblia, que acreditamos ser a palavra de Deus, não tem por que você ir para dentro da igreja. Faça como Pablo Vittar fez. Eu acredito nele, não acredito em igreja nenhuma. Tudo bem, faça o que você acha que Deus quer que você faça. Na nossa concepção que somos evangélicos, a prática homossexual ela está errada. Deus e os evangélicos não estão nem aí se você gosta das pessoas do mesmo sexo. Você não pode praticar esses atos. Se você, sei lá, nasceu, você tem aí atração por pessoas do mesmo sexo, cara, na minha concepção isso é a aprovação que Deus está te dando para que você não cometa esse pecado. Não caia nessa ladainha de que você tem que sair do armário, que você tem que florescer, que não sei o que. Se você não quiser ser gay, você não vai ser gay. Você não vai praticar isso. Assim como o viciado não vai cheirar, assim como o fumante não vai fumar cigarro, assim como o mentiroso vai entender de que quando ele conta uma mentira, ele está cometendo um pecado. A pessoa que faz o pecado da luxúria, da gula, etc, e etc. Foi como eu disse no começo do vídeo. Pecado é pecado, não existe pecadinho e pecadão. Tá certo, pessoal? Essa é a minha opinião, é a minha visão sobre esse assunto. Gostaria de saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Se você chegou aqui de paraquedas e gostou do meu conteúdo, por favor se inscreva, considere deixar um like e fazer um compartilhamento desse vídeo para aumentar aqui a relevância deste canal, beleza? Galera, vocês fiquem com Deus, que a semana de vocês seja abençoada, o final de semana abençoado. É isso aí, até o próximo vídeo.